Cultura e território? Não. Cultura é território. É um livro organizado por duas autoras, Juliana Carneiro e Lia Baron, com vários textos sobre cultura. E por que eu estou com esse livro? Porque quem me trouxe esse livro, Cultura é Território, é exatamente a secretária de Cultura de Fortaleza. Ela que tem pós-graduação em Política Cultural, pelo Itaú Cultural, de Políticas Públicas para a Cultura, e tem graduação em Ciências Sociais. E ela se chama Helena Barbosa. Olá, querido. Que bom que estava com você aqui, hein? Mais uma vez, juntinhos. Para falar sobre cultura. Isso. E eu escolhi um dos objetos que ela me trouxe. Você sabe que os objetos que ela vai trazendo, que cada dialogador, dialogadora vai trazendo, vai dando ensejo para uma conceituação, para a gente pensar sobre. E eu escolhi exatamente este livro que ela me trouxe, porque eu acho que tem tudo a ver com o que ela pensa sobre cultura. Isso. Ela vai dizer se não, se eu estou certo, mas eu acho que, pelo pouco que conheço dela, sim, que cabe cultura e território. Mas é mais do que isso, cultura é território. Isso. Esse livro, para mim, é muito importante quando a gente começa a pensar como é que você desenha e fomenta uma gestão territorializada. O que é que isso significa? Significa você mapear, perceber e fomentar que cultura está em vários territórios, né, que tem suas particularidades, tem suas potencialidades, e é a junção disso tudo que faz a identidade de um lugar. Então, esse livro tem vários artigos que saem pesquisando, ou estudo de caso, ou estudo teórico, de experiências criativas nos bairros, em variados bairros dos nossos estados brasileiros, né? Então, ele traz assim, um panorama de estudos de casos, de coletivos, de organizações, de fundações, de coisas que acontecem de forma não institucional dentro dos territórios dos estados brasileiros. Que às vezes a gente fica muito focada que cultura está muito direcionado, acolhido em um polo da cidade. O famoso centro, né? O famoso centro. Inclusive, centro dentro de uma narrativa, né? Uhum. E que os territórios marginalizados desse centro, eles tendem a buscar no centro a sua ideia de cultura, né? Ou como se só naquele centro houvesse uma produção criativa em torno disso. E ele disse que não, que o cultura está no território porque ele é ocupado, né? E toda ação do homem, né, pensada ali, é também uma ação cultural. E aí ele me traz várias experiências que me instiga a pensar a cultura numa perspectiva de descentralização. De descentralização e de troca, de desterritorialização também. Com certeza. Ou seja, de que um território, apesar de toda essa imbricação, e por causa mesmo dessa imbricação com o espaço, precisa conquistar outros espaços. Isso. Desterritorializar. E essa política só cresce a partir da troca entre esses territórios. Né? Então, a partir do momento que você tem ali uma segregação de experiências que não dialogam, a política da cidade, no geral, ela fica empobrecida. Quando você começa a incentivar essas trocas, sabendo, entendendo que cada um tem suas particularidades, né? E não existe uma alta cultura, e sim uma percepção diferente de produção criativa, torna a política municipal ainda mais fortalecida nessa perspectiva de uma política pública da cultura. Então, esse livro representa muito o nosso pensar a gestão, em especial agora, diante dessa pasta. Então, a minha sacação aqui, ao pegar esse livro, tem a ver com esse conceito de cultura é território, e tem uma conexão enorme com a sua gestão, com a sua maneira de pensar a cultura, com a política cultural para Fortaleza? Isso, exatamente. Quando a gente pensa hoje, né? Isso foi muito... É a minha forma de pensar a cultura, modelo de gestão na área da cultura, e também a forma do próprio prefeito Evandro também pensar uma política pública para a cidade, né? Tem que se pensar numa governança que atinja todo mundo, coloca essas pessoas não só no lugar de espectadores, mas também de potencializadores e de produtores de conteúdo, de consumo, de ideia, né? Então, assim, esse livro ele traz esses modelos e tem sido um norte,
né? Desde o tempo que eu estava no Dragão do Mar. Sim, porque você foi diretora você foi superintendente do Centro Cultural Dragão do Mar. Isso, a última vez que estive aqui eu estava nessa posição, então a gente já vinha trabalhando isso, como é que a gente articula os agentes territoriais, como é que a gente começa a trabalhar de forma colaborativa em rede com todo mundo, pensando uma política do equipamento, e aí eu aprofundo essa visão, esse modelo de gestão territorializada e trago para a pasta da cultura de Fortaleza. Então, a Lia Barão é uma grande colega, a gente já se encontrou algumas vezes, trocamos ideias, a gente troca informações, troca conteúdo, troca artigo, troca experiência, e ela é uma referência quando se pensa uma gestão que valoriza o que é produzido no território vivo de cada bairro que a política chega. Até porque, se cultura é território, essa territorialização implica numa identidade com a cultura que se faz daquele local. Isso. Quer dizer, a cultura é reflexo daquele lugar. E território muito na perspectiva de Milton Santos, né, que é o território vivo. Né? Eu não estou falando aqui de estrutura de geografia ou de humana. Geografia, né? De geografia humana, não urbana, e não né? Urbana, e não urbana. Então, a partir do momento que você sabe que ali pulsa uma vitalidade, está sendo produzido cultura a partir dessa ação humana. Né? Então, a gente valoriza isso e coloca isso no nosso radar quando se pensa no modelo de gestão democrática. Acho que isso vai de encontro a essa ideia de que há uma centralização e para a qual deve convergir todas as outras manifestações. É preciso descentralizar, é preciso que um centro se comunique com o outro. Tem que descentralizar o pensamento, a formulação da política, o recurso, o investimento, né? Então, assim, quando a gente fala muito de mudança o tempo inteiro no campo da gestão pública, mas se a gente continua com o mesmo pensamento, com a mesma prática de gestão, essa mudança ela não alcança, a gente não consegue, né, chegar em um outro nível de ruptura. Há alguns temas do livro. A cultura em momento de perigo, lugares de fala e fazimentos utópicos. Reflexões sobre isso. No amor, na correria, experiências de ressignificação da resistência da última década. Território e territorialidades em redes de culturas globais. Juventude de favelas e periferias em suas estéticas de atitude. Tradição, invenção e samba. Direito à cultura do Brasil do século XXI. Políticas para a cultura e para as cidades. Emergência do conceito de território e das políticas culturais do Estado. Estratégias de democratização do fomento à cultura. São temas deste livro que a nossa dialogadora, a Helena Barbosa, nos trouxe. E eu estava me lembrando do seguinte... fazimento que eu tive... essa própria ideia de periferia. Porque se você estabelece periferia, é porque tem um centro. Eu acho que aqui já é uma deflagração desse novo processo. Isso. De que não existe periferia. Quando a gente estava no Dragão do Mar... Periferia pode ser centro, e é centro. Não é? Tinha que falava assim, o Dragão do Mar e o seu entorno. O Dragão do Mar chegou depois... o que já estava lá virou entorno, então a gente trocou muito isso para uma política de vizinhança. Então, nós somos vizinhos. Quando você coloca vizinho, a gente coloca todo mundo falando. Você tira ele do centro, né? Você fala o Dragão e o entorno parece que ele é o epicentro das coisas. É, o epicentro. Sendo que ele, quando chegou, já havia todo o resto, aliás, ele foi para lá exatamente porque já havia o resto. Exatamente. Não foi para lá por acaso. E eu ficava tentando mudar muito isso no nosso discurso, né? Com a imprensa, com a própria equipe. A gente está falando de uma política de vizinhança. Porque no Dragão você tinha ali o Poço da Draga, né? Você tem a cultura imensa da Praia de Iracema. Exatamente. No caso de Bom Jardim, a cultura imensa do Bom Jardim. E aí motivou a criação de um centro. Mas ninguém fala do Centro Cultural Bom Jardim e o seu entorno. E o seu entorno, né? Entendeu? Eu considero então, um dos momentos, talvez uma coisa mais importante do que o próprio Dragão, ou tão importante quanto o Dragão, a criação do Centro Cultural do Bom Jardim. Quando você coloca um agente no lugar secundário, é que você subiu alguém de nível, né? Sim. Então, quando você fala que a gente está conversando enquanto vizinhos, a gente está tudo dentro, de do uma mesmo círculo. Horizontalidade. Do mesmo círculo. Porque se você cria o epicentro, você cria e periferia, a ideia de periferia, você cria uma hierarquia. Exatamente. Não é? E um certo comando, um certo comando de poder. Que bonito. É o primeiro objeto que me trouxe a nossa Helena Barbosa, a secretária de Cultura, atual secretária de Cultura de Fortaleza, que me trouxe livro e me trouxe também disco. Isso. Duas coisas que parecem antigas, não? Livro
que agora é tudo analógico, áudio. né? É analógico, Você traz um livro... E livro... E um disco. Um disco. Que absurdo chegarmos a esse ponto de achar Não que é um livro... analógico. Que o livro tem o e-book, né? Não, mas não me acostumo. Não se acostuma com o e-book, Porque né? eu preciso de papel. Há uma relação táctil e sensorial com o Sensorial. cheiro do Aí eu livro. risco, aí eu marco, aí eu paro e vou ler outra coisa. Leva pra cama. Leva pra cama. Desdobra. Vê. Agora, aquela Olha. tela dá agonia. Ô, gastura esse negócio de e-book. Gosto, não. Não? Não, de jeito nenhum. Eu sou dos dois, mas realmente, diariamente... os dois, mas enfim. Eu gosto até da disposição na prateleira. Na prateleira é linda, né? Na prateleira. Gosto das cores. E aí eu me lembro aqui do nosso Ariano Suassuna, que um dia disseram... nós estávamos falando exatamente sobre essa questão da tecnologia, o livro tecnológico, o e-book. E ele disse, engraçado, que o cara que trouxe essa ideia, inaugurou essa ideia de que o livro morreu, escreveu isso exatamente num livro. Que é exatamente o McLuhan, né? O McLuhan, já lá nos anos 70, com a ideia da aldeia global, né? Mas ele escreveu essa ideia onde? Num livro. No livro. Para dizer que o livro iria morrer. Aqui jaz o livro. Aqui jaz o livro no livro. E ela me trouxe, então, 2 objetos que, para essa geração... Agora, a geração Z seria? Eu sei lá como é que é. A geração Z, geração alfa. Seria algo que, né, que teria que ter um A gente é um Z, tutorial. milênio, o que é que a gente é? Eu não sou milênio, não. Eu sou do pós-guerra, né? Eu sou do pós-guerra. Blue, não sei o quê, da bomba, não sei o quê. Você não, você é bem mais nova. Eu tenho 36. 36? Então, muito mais nova do que eu. Mas olha o que diz o livro. O domínio de tecnologias de produção e difusão para mobilizar novas experiências territoriais se tornou fundamental e, no seu desdobramento de realização de ações, faz emergir a construção de territorialidade de diferentes manifestações de existência. Eu estava lendo esse artigo aí agora de manhã. É possível, então, identificar a emergência de marcações de pertencimentos em outros repertórios. E aí vai. Eu acho, portanto, estou lendo isso aqui para dizer que tem tudo a ver o que ela me trouxe. O livro, a gestão dela como secretária de Cultura e como gestora em outros equipamentos culturais. E um disco. Ela me trouxe um disco da Lued Luna. E ela vai falar sobre isso. Tem até encarte, né? Hein? O vinil. E ainda trouxe o encarte. É linda. Olha quem ela me trouxe. Ela me trouxe a própria Lued Luna. Maravilhosa. Foi em uma quarta-feira. Banho de folhas. Saí pra te procurar. Andei a cidade inteira. Mas cadê você? Cadê você? A cidade. Ele gostou, ó, Ricardo. As pessoas. A tua equipe dançando. A equipe tá dançando. Sentindo. E eu procurando a letra. Tá aqui. Oxalá. Oxalá quem guia. Oxalá quem guia. Babá. Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta. 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 Nenhuma resposta. Pra nenhuma resposta. Tanta volta pra nenhuma resposta. Mas nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Mas um punhado de folhas. Punhado de folhas sagradas. Pra me curar. Pra me afastar. De todo mal. Para raio, Bete branca. Para raio. Assa peixe. Aí são tudo folha sagrada, ó. Abre caminho. Abre caminho, Patchouli. 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 São os nomes das folhas. Nome das folhas. Até são banhos de folhas. Patchouli. E o nome é Um Corpo no Mundo. É o que ela me primeiro trouxe. LP dela. Quarta-feira. Saí pra te procurar. Por que ela me trouxe isso para pautar? Que tema? Helena Barbosa, por que você me trouxe disco, um vinil? E esta música? A Lued, ela é uma artista de Salvador, né?
Ela, né, um ritmo muito ligado para o MPB, para o soul, para o blues. Né? Inclusive vai estar aqui em Fortaleza logo mais. E ela sempre foi uma grande referência, primeiro por ela cantar um pouco das representações, né, do simbolismo da cultura, né, africana, afro-brasileira, né, totalmente influenciada, né, uma mulher negra. E aí esse disco e o outro, ela explora muito também os sentimentos da mulher negra, né, com o filho, com a família, com os parceiros ou parceira. Né? Então, a gente escutar a Lued é mergulhar um pouco também nos nossos sentimentos, né? Esse é ela soltando o mundo, sobre a religião, ela indo morar... ela indo morar em São Paulo, e aí na perspectiva de viver essas transições. E o outro, ela explorou muito o feminino da mulher negra. Então, a Lued, pra gente, é uma referência. A gente está muito feliz que ela hoje está em outro patamar, né? Tá conseguindo alcançar vários voos bacanas no mercado da música. E essa música é muito bacana porque é uma oração, E né? ela é autora também. Ela é autora. Ela é a cantora e a autora. Ela não é só intérprete, ela é compositora, né? Compositora. Banho de Folhas. Banho de Folhas sempre foi uma oração, é uma música que me toca muito. Eu gostava tanto da Lued, que quando eu sabia que ela estava em Salvador, eu pegava o avião e ia embora, só para ver o show dela lá no Pelourinho. No Pelourinho. E sozinha, ia lá para ver Lued. E cada vez que ela cantava essa música, eu me sentia muito bem, eu ficava extremamente emocionada, né? Tem uma relação de muita admiração com o candomblé. Eu tenho uma relação de muita admiração com o candomblé. Conheço bem a história do candomblé. Né? Essa fé nos orixás e toda a mitologia em cima disso, mas, sobretudo, a fé que você tem diante dessa religião é extremamente especial. A relação com a natureza é extremamente especial. Então, essa música é uma oração que me toca de uma maneira muito bacana. Né, e me toca de uma maneira muito profunda, principalmente por ser, né, uma vez eu joguei os búzios e saiu que eu era filha de Oxalá. E aí, acho que Oxaguian, na verdade, que é Oxalá, ele tem várias versões, e tem ele novo. O Oxalá mais velho, ele é mais calmo, mais sereno. O Oxalá mais velho é o Oxalá Lufã. O Lufã. Oxalá Lufã. E o Oxaguian, ele é o mais novo, né, e aí ele é mais... E o que significa, então, tem uma frase que para alcançar a paz, farra a guerra. Porque ele é, de fato, o grande pai, né? Oxalá da paz, mas o mais novo ainda está aprendendo. Mas é um pai mais novo. Ele é uma versão mais nova. Uma versão mais nova. Do velho Oxalá. Do velho Oxalá. E o que significa ser filha de... Aí eu estou tentando para escutar você, saber o que te mobiliza do ponto de vista do conceito, da ideia e do Ele é um grande guerreiro, né? Ele é um grande guerreiro, ele, de fato, tem a paz como missão, mas está no fronte das batalhas, o Oxaguian. E você diria que você também é assim? Você é a guerreira pela paz? A vida inteira. E que se traduz na gestora de que maneira? Se traduz de uma forma que a gente precisa, todo dia, desenvolver uma tecnologia de resistência. Né? E nem sempre isso se dá por arma ou por enfrentamento, mas muito mais pela estratégia, né? O bom guerreiro... Enfrentamento porque há resistências, há embates, há conflitos. A estrutura política, né? A estrutura política institucional, ela tem vícios, né? Que alguém como eu, né? Uma mulher, né? Negra de periferia. Então, você chega num lugar que a estrutura tem um vício que ela é capaz de cuspir. Né? Como se você não tivesse que estar ali, né? Sua imagem, digo isso com muita tranquilidade, a sua imagem não é uma imagem associada ao poder. Ao poder. Né? Eu me lembro que da última vez eu até falei com os meus objetos daqui, era o crachá, que para mim era muito importante o crachá, porque ele me validava como uma pessoa de poder. E tem algumas pessoas que não precisam estar formalizado ou estar uniformizado para todo mundo dizer, opa, está passando uma pessoa de poder, pode passar, tem um tapete vermelho, né? Então, eu mesmo em algumas posições de poder, ainda sou questionada sobre poder. Então, eu acho que estar dessa estrutura sem ser cuspida é você desenvolver todo dia uma tecnologia de sobrevivência. E o bom guerreiro, ele não vai para o fronte de graça, né? Antes disso, ele cria estratégias para não ter que ir para o fronte, né? Porque você está ali representando uma missão, né? E o Oxaguian, ele é esse orixá
perspicaz, porque ele é guerreiro. Então, ele tem que estar analisando o cenário e sabendo como agir para alcançar uma missão. E aí me lembrei de duas dimensões do cuspe a que você se refere. O cuspir, o sistema cuspir a pessoa que não reconhece ela como do sistema, e também, o que é pior, pior ou tão ruim quanto, que é a agressão mesmo, de cuspir na pessoa que está ali porque não a reconhece. Estou me lembrando de um fato recente que aconteceu com o jogador Luigi, né? No campeonato da Libertadores, né? Que foi cuspido as pessoas no Paraguai, se não me engano. Ah, sim, acontece. A violência é tão grande que chega a esse ponto. A matéria... A inaceitação é tão grande. Eu ia falar, a matéria do ranço, da negação. Da negação e do ranço. E aí sai de uma subjetividade ali de você achar algo sobre alguém e vira matéria. E quando não pode cuspir essa pessoa para fora, cospe na própria pessoa. Cospe na própria pessoa. Então, são dois movimentos de violência que estruturas de poder não associadas com esse perfil de pessoas promovem. E o que é pior, não é só o cuspe em si, né, físico. É um cuspe simbólico, né? É um cuspe de estratégia política para minar o trabalho das pessoas. O Matheus ou desqualificá-lo. O Matheus Fazendo Roque, um artista nosso aqui de Fortaleza, ele cita uma morte que a gente fala muito pouco sobre ela, que é a morte do encantamento. Então, antes de você chegar, acho que em qualquer escala de violência, antes de você chegar na violência física, que é onde corta sua carne, você tem várias mortes. E essa violência simbólica, ela vai te matando o teu encantamento de vida. Aí você vai querendo desistir de estar em alguns lugares, até você morrer por completo e você ir para um canto que eles acham que você tem que ter mesmo. A morte gradual. A morte gradual. Até você ser eliminado. Escanteado. E tá vendo? E você voltar para um lugar da sociedade que alguém disse, você está aqui. Seu destino é dado. Fique aí. Você tá no lugar de poder, é você ter driblado esse destino dado. E aí, driblou, o que é que você quer aqui? Aí você começa uma série de posturas que é matando o seu encantamento, até, seja por cuspe, seja qualquer tipo de violência. E aí você vai para lá. E aí o bom guerreiro, quando vem esses ataques, você se desviando até você alcançar a sua missão, né? O que é algo extremamente cansativo. Inclusive para você, né? Ou sobretudo para você, né? Cansativo. Você falou da mulher da periferia, mulher, periferia e do movimento negro, né? Que se identifica como negro, né? Isso. Como pessoa negra. E já que você falou da sua filiação, eu estou vendo que tem um objeto aqui que me parece ligado a esse mundo, não? Sim. A este mundo? Pode pegar? Claro, ou você pode. Que pode pegar, que está sacralizado, Não, esse inclusive eu ganhei. Eu ganhei de uma foché no meio do carnaval, acredita? Que isso é atitude de respeito. A gente tem que... Mesmo que você não seja partícipe daquela religião, você tem que respeitar o outro, não é? Tolerância, não é nem tolerância religiosa. Eu me senti muito honrada, porque tem um... É civilidade. Tem um peso muito importante para eles. É uma guia? É uma guia. É uma guia? Fala sobre isso e por que você trouxe. Eu nem conhecia essa, eu sabia, a minha é mais fininha. Eu trouxe, na verdade, para representar, Ricardo, proteção, né? Proteção como um todo. E aí, a proteção que, às vezes, de forma gratuita, eu recebo de várias expressões religiosas. Eu trouxe essa, né? Mas eu tenho recebido muitas orações, né? Tenho de várias... Tem pessoas que fazem algum tipo de homenagem em seus rituais de culto para mim. E tem sido muito especial isso, porque ultrapassa a fronteira de uma só religião, né? A minha mãe é uma pessoa para mim muito importante e eu me sinto muito contemplada cada vez que ela acorda 4 da manhã para orar. A minha mãe acorda 4 da manhã para orar. E aí ela grava essa oração e me manda. Então, da oração da minha mãe, né, há um culto religioso, né, afro no candomblé, que eu vou e sou abençoada, dou um banho de folhas, faz um ebó. Há uma pessoa que nunca me viu, mas acha que eu mereço proteção e está ali em algum momento tirando do seu dia para me dedicar uma fé, né, para o que eu estou fazendo, para o meu trabalho, para mim enquanto pessoa, tem sido uma coisa que tem me emocionado muito. Desde que eu entrei, que eu tomei posse, no dia 2 de janeiro até agora,
Não há um só dia que eu não encontre uma pessoa que fale, eu estou orando por você. Que coisa. É muito lindo. Apesar de, quer dizer, É muito além bonito. desse gesto tão bonito de solidariedade, fico pensando sociologicamente, por que as pessoas, né, Eu acho, sentem a Ricardo, necessidade de protegê-la? eu acho que porque tem acho que a elas têm uma ver- sintonia, né, com essa compreensão tem a ver de que com- você precisa. tem a ver com o entendimento, mesmo que não seja discutido numa escala popular, tem a ver com o entendimento que a gente acabou de falar. Ele Exato. sabe que a estrutura cospe. Exato. Sabe que a estrutura cospe. Sente aí dizer, eu vou entregar ela. Ela precisa de proteção. Precisa de proteção. E aí, desde as pessoas que têm instrução, que já conhecem a gestão pública, que estão dentro da universidade, essas pessoas mais simples. Eu me lembro que na Avenida da Domingos Olímpio, uma senhora bem... Tanto uma senhora bem velhinha, eu estou rezando por você. Eu nunca, né, assim, eu nunca frequentei a igreja católica, mas eu me sinto extremamente honrada quando alguém tira de algo tão especial, né? Eu não preciso atribuir valor àquela fé, né? Isso é ela com sua fé. Mas ela tirar de algo que para ela é muito importante e dedicar seu tempo para dizer que está me protegendo, mesmo sem me conhecer, sem nunca ter tocado em mim ou, né, vivenciado comigo alguma coisa, é muito emocionante. bonito, é muito então, bonito. eu recebo orações pelo Instagram. As pessoas, quando me abraçam, falam, você está nas minhas orações. Eu quero muito que Deus lhe proteja. Em pleno carnaval, Em pleno Helena. carnaval. Não é? Que é uma festa, ao Em mesmo pleno tempo, carnaval. profana e com Profana, ligações religiosas. com ligações religiosas. A pessoa em pleno carnaval olha pra ti e diz, toma isso aqui. Quando eu Pra você, passei... Pra proteger A você. gente estava naquele palco maior da Praia de Iracema. Sim. E eu passei pelo corredor da técnica. Quando eu passei, várias pessoas me pararam. E teve 3 que me pararam e falaram a mesma coisa. Aí, eu estou mandando boas energias, eu estou pedindo proteção para você e eu estou orando por você. E esse aqui foi uma foi da identificação? Foché. De uma Foché? Agora, eu não lembro o nome do Afoxé que se apresentou lá na Praça Santa Cecília, no Bom Jardim. Tá. Eles iam se apresentar. Antes de subir, ele veio que ia deixar isso aqui com você. Mas está ligado a algum orixá, alguma entidade? Essas cores parecem algum, né? Parece algum azul, não é? Isso. E você usa? Bota aí. Eu fiquei super emocionada. É muito emocionante. Como é que usa, hein? E aí, aqui assim? é isso mesmo. Bota assim, como se fosse um É. colar. Olha aqui. É super bonita essa peça, né? Aí Quer dizer, independentemente da conversão religiosa, o ato em Não, si, o o ato, desejo, a o intenção é muito lindo, não é? E de você... É de solidariedade humana. E eu fico emocionada porque é de você olhar para mim, independente do seu credo, Uhum. você achar que Jesus pode me abençoar, Maria pode me abençoar, e Oxalá pode me abençoar. Eu me senti extremamente querida, né? Ave Maria, eu sempre respondo, continue orando. Continue orando. Preciso, quero e agradeço. E aí é de como a fé atravessa a gente, você querendo ou não. E aí me recordo agora o Papa Francisco, que de reiteradas vezes diz à multidão, rezem por mim. Rezem por mim. Ele é o Papa, ele é o pontífice, é o né? pontífice. Ele lidera toda uma igreja, né? Isso. E, no entanto, ele diz, rezem por mim. Reze por mim. Ele se humaniza nesse momento imensamente, Exatamente. né? Exatamente. No sentido de que eu também preciso. E se coloca no lugar de Se coloca no lugar de fragilidade. fragilidade, né? E de necessidade, De necessidade, de irmandade. com os outros, de fraternidade. Pois Que isso bonito. é Vamos muito continuar bacana. falando sobre isso Vamos. e sobre mais... Opa, parece que tem outra coisa aqui que ela me trouxe, além da guia. Ela me trouxe fotos. Eita, aqui vamos falar da guerreira e da paz e das torcidas organizadas. Ela me trouxe um bonequinho com a camisa do Ceará. Ih, vamos conversar no próximo segmento sobre isso também com ela, com a nossa dialogadora de hoje, que é a secretária de Cultura da cidade de Fortaleza, a Helena Barbosa. Olha, eu só sei cantar o hino do Fortaleza. Mas em respeito à nossa dialogadora, não vou cantar o hino do Fortaleza, a menos que ela me provoque. Porque ela me trouxe, e já é uma provocação, ela me trouxe um bonequinho com a roupa, a camisa do Ceará, do time do Ceará. Ela se chama Helena Barbosa, ela tem graduação em Ciências Sociais e pós-graduação em Políticas de Cultura
políticas públicas de cultura. E ela é, atualmente, a secretária de Cultura de Fortaleza. E ela torce o Ceará, é isso? Torce pelo Ceará? Com certeza, indo e voltando. Indo e voltando, para pautar o quê? O Ceará em si, o campeonato, as torcidas organizadas ou simplesmente a paixão futebolística? Não, essa paixão pelo Ceará vem de uma herança, é como se fosse meu cordão umbilical com a minha avó que eu não conheci, que se chamava Helena. Helena, também você herdou o nome. Foi, herdei. Na verdade, meu nome é Ana Helena. Ana Helena. Helena da avó paterna e Ana da avó materna. Aí, E ela era torcedora? torcedora do Ceará, moradora do Castelo Encantado, pegava um monte de menino, botava dentro do ônibus e levava tudo para o estádio. Meu Mas meu você não a pai... conheceu? Não conheci. Quando eu nasci, a gente morava no Trairi, né? Eu sou de Trairi. Quando eu me mudei para Fortaleza, eu tinha 5 anos, ela já não estava mais viva. Só que com o passar do tempo que eu fui crescendo, eu fui ficando muito parecida com ela. E aí os meus tios também começaram a ficar emocionados. E eu comecei a torcer pro Ceará. Eu falei, não, eu quero ir com os meus tios para relembrar o que a minha avó fazia. E você foi pro... Fui de Fusca. De Fusca. Botei E acompanha até hoje jogos e tudo? Acompanho, inclusive sábado estarei lá. Sabe cantar o hino? Do Ceará? Ceará? Não, eu canto muito ruim. É. Como é a letra? Pelo menos a letra, que eu não... Ceará, o teu... Como é, meu Deus? Vê se Teu você sucesso consegue é aí de o glória, sonoplasta. dia a dia tu merece tua vitória, tua grandeza. Não sei todo, não. Sei, mas bote aí. Sei mais o das torcidas organizadas. Como é? Da Eu vou torcida? só acompanhando. Como é? Não posso cantar aqui na torcida Não? organizada. É pesado, é? É mais ou menos. Marromeno? Estaremos contigo, tu és minha canção. Não importa o que digo, sempre levarei comigo minha camisa alvinegra. Eita! E a cachaça na mão. O estádio espera, vai começar a festa. Eita, que na torcida Eu sou mesmo! Ceará. A Helena Barbosa. Eu sou Ceará, eu sou ruim para decorar o hino oficial, que é O tem hino os oficial você não verbozinhos, conhece. mas... Vamos ver se ele consegue. Mas se tocar, eu canto. Se tocar, a gente canta junto. Canta Porque eu. eu só sei o do Fortaleza. Porque tenho ligações Mas com Fortaleza. é mais simples a letra. Do Fortaleza? Ceará, Fortaleza, o vai ganhar. És um time glória de e grande tradição. vitória. É. Seja aqui ou lá fora, tu ganhas. É isso aí. Esse é do Fortaleza. É do É do Ceará. Ceará. Do Ceará. Como é Ceará? Seja aqui, tu és um o time da de vitória. grande vitória. Seja aqui ou lá fora, tu ganhas. Não é esse, não. Não é esse não, mas tudo bem. Mas quero ver. É esse? Tararana, tararana, tararara. A paixão toma as pessoas. Olha que loucura. É, Ricardo, tá toda posturada. Sua nu é todo coberto de glória. Dia a dia tu... Tua bandeira alvinegra desfraldada. Lindo. Teu time em campo tem vitória assegurada. Que coisa! Campeão da circularidade. Tua torcida Hoje é toda a cidade. é um grande povo a se estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. O Ceará vai ganhar. És um time de grandes campanhas. É o time da Seja aqui ou lá fora, tu ganhas. Tu ganha. Os galhos em campo a brilhar. Ceará, Tua glória é lutar. Tua glória é lutar. Que loucura! Eu vou juntar então 2 objetos. Peraí. Olha, eu vou juntar então 2 objetos que eu acho que tem tudo a ver. Este aqui, que vocês estão vendo que desperta a paixão da Helena. Perdeu a postura, né? E este outro, porque é a Heleninha que está aqui. Oh. E eu acho que isso nasceu junto, não nasceu? Sim. A paixão por um time e a criança chamada Heleninha Barbosa, que me trouxe para pautar a infância, para pautar o quê, hein? Eu acho que tem uma ligação. Ah, depois a gente pode fazer essa conexão direto com as pulseiras, que sou eu e meu filho, né? Ah, com as pulseiras. Mas essa criança, né, para mim é muito importante. No ano passado eu estava como colunista num diário. E aí teve um momento que eu tive que falar sobre... Eu juntava sempre algo meu pessoal com os debates que estavam tendo, né, no Brasil. E aí teve uma pauta que foi muito sobre racismo na infância.
E aí eu me lembro, eu tive que mergulhar no que eu passei quando eu era criança. Em Trairi. Em Trairi e em Fortaleza. E em Em Fortaleza Fortaleza ainda também. de forma mais recorrente. Sim, porque você chegou aqui com 5 anos de idade. Né? E para eu chegar hoje, no entendimento que eu estou hoje, eu tive que passar, mergulhar e revisitar essa Helena que está aí. É tanto que essa foto para mim hoje é muito importante, porque durante muito tempo eu escondi essa foto. Essa foto, a minha mãe falava assim, Helena, né, eu acho que eu tinha uns 6 anos aí, que a idade, hoje meu filho tem 8, né? Solta esse cabelo, o cabelo é bonito, o cabelo é bonito. E eu tirei essa foto, e quando eu terminei de fazer essa foto, eu me lembro que eu me agarrei nela e comecei a chorar, porque eu achei que todo mundo ia rir de mim. Então, Do assim, cabelo no solto. caso do cabelo. Então, até os 20 e poucos anos, eu escondi essa foto. Porque ela representava uma dor, uma vergonha, né? E hoje... Uma né? não aceitação, né? Uma não aceitação, que a gente volta mesmo para trás da Volta, estrutura. exatamente, Né? Então, assim, hoje eu faço questão de, quando falo de mim, a primeira coisa que eu trago é a Helena da infância, como se eu estivesse fazendo algum tipo de compensação, né? Pelo quanto eu também fui engolida pela violência e o quanto eu me violentei a partir disso, né? E como a Quando eu rejeição social acaba sendo introjetada, você passa a se rejeitar. E né? aí isso fragiliza essa autoestima enquanto Autoestima. mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto pesquisadora que sou. E durante muito tempo, uns 10 anos, meu sonho era alisar o cabelo. E eu alisei durante muito tempo. E era horrível, Ricardo. Queimava, cheiro ruim. Era assim, era doloroso, fisicamente também. Doloroso. E aí, ano passado, eu resgatei essa imagem e virou a capa da minha coluna. E aí, hoje, quando tenho qualquer provocação que é para falar de quem eu sou, para falar de quem eu sou hoje, no lugar que eu estou, com essa cabeça, com essa postura. Com esse cabelo com lindo esse cabelo, que você assumiu, né? Que você assumiu. Não faz muito tempo, eu tenho que revisitar a Helena da infância e ela é a representação de tudo isso, assim. E é muito maluco eu estar colocando essa imagem hoje em lugares de projeção, aqui no seu programa, nos jornais, quando eu quero falar de alguma coisa. Se eu pudesse hoje, né, capa no meu Instagram. Que não é uma questão só não é o cabelo, não é? Não é o cabelo, é o que isso representa. E as dores que me foi causada a partir de um traço meu, né? E isso para uma criança... Tem a ver com etnia, com raça. Isso para uma criança é muito doloroso, porque atrasa todo o seu desenvolvimento, porque você não se sente segura para isso, né? Exato. Até o primeiro ano do ensino médio, eu não falava com ninguém da escola. Eu tinha vergonha de aparecer, porque por conta do cabelo sofria muito bullying, as pessoas queriam me bater, jogavam lixo em mim. Então, eu corria para me esconder na biblioteca. É tanto que eu sou uma pessoa que, talvez por isso, aí eu volto para o primeiro ponto, né? Tinha nem me ligado disso. A gente volta para o primeiro ponto. Eu tenho uma paixão muito grande por livro. Eu aprendi a ler com 5 anos. A minha casa é cheia de livro. Era o teu refúgio. Era o meu refúgio, né? Quando eu estava grávida do meu filho, que a gente chega nesse ponto, a primeira coisa que eu fiz foi comprar livros na Praça dos Leões e montar uma biblioteca para ele. Eu lia para o meu filho já na barriga, eu leio para o meu filho até hoje. E por que ele está representado por essas... É uma corrente, é uma bracelete? Ele que fez com os amigos, é Helene ele Belchior. que O nome do meu filho é Belchior. Como é o nome dele? Belchior. Belchior. Ah, tá aqui! E Belchior tá aqui escrito. Agora sim, tô associando a ele. Sim, Ele é o que Belchior. fez. E é muito doido, porque a autoestima que eu não tinha ali, o Belchior nunca vai sofrer. Primeiro porque ele é uma criança branca, né? O cabelo castanho e tal. Mas, sobretudo, porque eu já trabalho ele de outra forma. E o Belchior, ele pode não sofrer com o fato de ele não ser uma criança negra, mas ele sofre com o fato de ser uma criança autista. Então, exatamente. Então, hoje, eu tenho outro discernimento sobre como é ser diferente no mundo, dentro dessa estrutura que padroniza as pessoas, o comportamento, a fala, a história, né? Que uma história que é única é uma história que ela é mentirosa, né? E aí tudo que não está encaixado dentro desse padrão, a gente volta de novo para isso, ele é expelido, né? Então, o Belchior é uma criança autista, né? Ele recebeu o diagnóstico com 1 ano e meio, pela minha atenção, né? Pela atenção da minha família. E desde então eu venho trabalhando para tudo bem ser uma criança diferente, né? E o Belchior hoje, mesmo com as limitações que ele tem, né? Ele conseguiu sair do suporte
moderado para o médio, então ele conseguiu fazer tudo no tempo correto de desenvolvimento, mas ele é extremamente seguro do que ele fala, do que ele gosta, do que ele não gosta. Tem zero problema com a escola, pelo contrário, ama estar ali. Quer estar no teatro, quer estar na apresentação, quer estar na flauta, quer estar na robótica, extremamente participativo. Então, tudo que essa Helena se escondeu, o meu filho, ao contrário, ele está sempre em primeiro plano. E aí, fazendo referência a essas duas infâncias, é muito maluco, assim, que é tudo também sobre quem está conduzindo, né? A minha mãe, né, professora e tal, mas a sociedade é muito pesada, pesa muito a mão no que é diferente. E aí é lógico que também meu filho vai, né, passou já, inclusive, por algumas coisas, chegou em casa chorando, né, e aí você vai com toda a família, minha família é muito unida. Tá aqui a família. Minha família é muito Outro objeto unida. que ela me trouxe, a foto da família. A minha família é muito unida, é uma família grande, eu venho de família grande. É uma família... Não tem um parecido com nenhum aí, ó. Parece que cada um saiu de um canto diferente. Tá aí, você quer ver o que é diversidade, você olha para essa foto. É verdade. Não tem ninguém parecendo perto. Mas tem alguma... Todo mundo aqui é irmão mesmo, porque ninguém se parece. Mas a gente tem um sentimento ali de união, de compartilhar. Né? Nós somos de uma família que passou por muitas necessidades. A gente, então, no pouco... Parece que a gente desenvolveu um sentimento de solidariedade que parece que só tem quem viveu do pouco. E aí, porque se não se organizar dessa forma, você não consegue se desenvolver, né? Então, até hoje, eu tenho inclusive, morrendo de saudade de ter momentos com a minha família. Troco qualquer coisa para estar na casa da minha avó, da minha mãe, debaixo de um sobrado, deitado numa rede, tomando café, comendo tapioca com peixe, que essa é a nossa refeição. E o meu filho hoje consegue ter um diferencial dentro da sociedade, mesmo ele tendo um diagnóstico, por conta dessa rede de apoio. E por que o nome Belchior? Há um nome especial, há uma É uma homenagem, foi o pai dele. É uma homenagem mesmo ao Belchior? Eu amo Belchior. Ao nosso Belchior? Ao nosso Belchior. O vô dele é músico de São Paulo. Quando ele cresceu, já estava assim 1 ano, ele fez uma musiquinha para ele cantar. Aí, no final, ele falava assim, uma musiquinha, nasceu um Belchior a mais. Belchior a mais. Muito legal, né? E aí, eu sou louca pelo Belchior, mas o nome foi dado pelo pai, que também gostava muito, mas o pai dele é paulista, a família inteira gosta muito do Belchior, e quando a gente teve menino, a gente ficou entre Francisco e Belchior, e acabou sendo Belchior. Eu sou louca por Francisco. E engraçado, por causa do santo São Francisco? Não. É porque gosta mesmo da... Gosto, o nome do meu irmão também é Francisco. Eu acho o nome super bonito, um nome carinhoso. Mas aí ficamos com o Belchior. E O engraçado é que é Belchior, hoje a gente já chama de Belchior, mas na verdade eu conheci o Belchior antes de ser Belchior. Antes de ser Belchior. Sim, era Belchior. Era Belchior. Então do Ceará é Belchior. Mas quando foi para o Rio de Janeiro e São Paulo, virou Belchior. O vô dele, de São Paulo, do interior de São Paulo, chama de Belchior. É Belchior. Mas depois inventaram de Belchior e ficou Belchior. Mas que lindo, hein? É super bacana. E o pai, então você disse que ele é branco, o filho. Sim. E o pai é branco, é isso? O pai é branco, isso. De São Paulo. De São Paulo. Veio morar aqui e a gente E isso casou. tem algum significado para você? Você poderia filosofar sobre isso? De uma pessoa que se identifica como negra e que tem um marido branco e uma família tão diversificada quanto essa que você me trouxe, que um parece que não é irmão do outro, de tão diferente. Embora seja do filho do mesmo pai, da mesma mãe. A minha avó é retinta, por exemplo, e o meu irmão é branco, a minha irmã é branca. Né, maluca? É Brasil. Não tem assim, né? Eu acho que tem toda uma... E isso é dito muito no álbum da Lued, quando ela fala sobre a solidão da mulher negra, né? De como a mulher negra, geralmente, historicamente, está associado a uma pessoa que não é propícia a construir relações duradouras. Tem uma música aqui chamada... Não é no outro LP. É no outro LP, tá. No outro LP. Que ela fala, então, de... Fala sobre a solidão da mulher negra. Como se a mulher negra, Ricardo, tivesse para a sociedade como a mulher que não
não está propícia a estar numa relação duradoura. Não é a esposa, não é a companheira, é sempre alguém que está passando. Aí, historicamente, na relação de uso, como era tratada, Sim, né, as mulheres escravizadas, exatamente. as situações de violência, mulher negra ligada somente ao uso do corpo, à sexualização, né? Então, a Lued trabalha muito isso no outro LP que ela dedica só a isso. Com o pai do Belchior, né, que é meu ex-marido, eu acho que foi uma das primeiras relações que eu me senti em outro lugar. No lugar de respeito, de consideração, no lugar de um amor, né, não só de desejo, né, que a nossa carne geralmente é associada ao desejo. O desejo, ele não é duradouro, né, ele é saciável. Você falou da palavra-chave para eu colocar em pauta a música que eu trouxe para você. Qual e é? a palavra é carne, corpo. Vamos Elza ouvir? Soares? Olha o que eu trouxe. Ah, carne mais barata, foi bem em cima. É a carne dele. Deu bem Elza certinho. Soares. Extraordinária, Elza Soares. Olha o que eu trouxe para ela falar, a nossa Foi bem Helena. certinho, né? Liga aí. A carne Mais barato do mercado é a carne. Mais, Elza. mais barata do mercado é a carne negra. É emocionante. É muito grande essa Elza. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio. Vai. Debaixo do plástico. Que vai de graça pro presídio, Vai de graça pro subemprego. subemprego. Hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne. Pesquisem por aí. A carne mais barata do mercado é a carne. É emocionante. Grandíssima, grandiosíssima. Elza, essa negra grega. E é minha referência, que é a referência da Lued. A Lued tem a Elza como emocionante. inspiração. E eu trouxe para você comentar, e a partir de uma revisão dessa própria música, porque a música está sendo cantada agora como a carne mais barata, não é a carne negra. Queria que você conversasse, falasse sobre isso. Uma hora, uma afirmação, a carne mais barata é a carne negra, e você contextualizasse isso. E a outra, por que está havendo um movimento para dizer a carne não é mais a carne, a mais barata. Eu acho que está tendo Olha o cabelo esticado. O cabelo esticado, olha aí. Mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, Obrigado, bravamente, por respeito. disse por respeito Pode acreditar. de algum antepassado. É emocionante, eu me sempre emociono com ela. Porque eu sei que ela não é somente uma cantora, ela viveu Ela isso na viveu isso. carne. Essa menina foi praticamente estuprada com 12 anos de idade, Exatamente. obrigada a casar, perdeu filho, Apanhou. apanhou, deu a vida por um amor lindo, que era Exatamente. o amor que ela tinha por um homem alcoólatra e grande, chamado Garrincha. Enfim, Garrincha, eu conheço, ela é exatamente. minha musa, eu tenho poemas para ela. Eu me emociono, mesmo. as lágrimas. Aquela pensando Dura na em- Queda em- do... A o Dura na Queda do José que Loureiro, eu acho amo. que é. E né? gravada pelo Chico, né? Não, e tem um Do livro que chama Chico. Dura na Queda. Mas aquela bambeia, devaneia, é dura na queda. Isso é uma música do- custa cair é do- em si. É o Chico. É o Chico. Declarou. É. É para ela A também. partir de um livro chamado Dura na Queda. Bebeu veneno e se acabou de rir. Mas É fala, isso. Helena, fala sobre isso, sobre essa questão da carne negra, é a carne mais barata do mercado e agora não há músicas, inclusive mulheres dizendo, não é a carne mais barata. Eu acho que tem muita... a carne mais barata do mercado pelo o valor que foi, né, implicado na gente, né? Então, é a carne que está no subemprego, né, o que ela fala, a carne que está no presídio, a carne da mãe solteira, né, que fica em casa com um monte de filho, é a carne... Uma mulher negra que ela tem um dado muito louco, as mulheres negras que estão para ter filho recebem menos anestesia do que uma mulher branca. Não é maluco? É maluco. Por quê? Porque se entende, do ponto de vista da medicina, que a mulher negra pode aguentar mais dor. Então, se você tiver uma anestesia, você vai colocar na mulher branca. Isso eu não sou eu que estou inventando, estão os dados. Eu fiz um artigo também a respeito disso. É a mulher que menos vai para a escola,
é a mulher que sofre mais violência doméstica e a mulher que é mais abusada violentamente. Então, essa é a carne mais barata. Porque se tem esse valor, é porque a justiça também não dá o valor propício e não é cobrado, ninguém é responsabilizado. Mas agora então, é o movimento dizendo que então, não é. E aí tem um movimento, para dizer que não é, para ter um empoderamento dessa narrativa. Dessa narrativa, né? O movimento negro está começando agora a colocar outro tipo de palavra, de ordem, em cima das coisas. Em vez de a gente estar afirmando que é a mais barata, agora vai ser a mais cara. A mais cara. E aí se organiza politicamente para isso ser cobrado. Né? E aí a gente volta para a mesma coisa que eu falei no começo sobre o livro, é o trabalho em rede. Né? Se você tem um movimento negro ali nos movimentos sociais, mas se você tem mulheres negras no legislativo, se você tem mulheres negras no executivo, se você tem mulheres negras falando sobre isso no campo da cultura e da arte, você cria uma rede de proteção. Então, agora não é mais uma mulher sozinha, estou arrepiada, não é mais uma mulher sozinha cobrando por essa carne, eu tenho uma rede cobrando por essa carne, e isso tem um peso maior. Né? Você tem uma mulher negra como ministra da igualdade racial, você tem uma mulher negra como ministra da cultura. Margarete Menezes. Você tem mulheres negras como deputada federal. E temos a secretária de Cultura do Fortaleza, a Helena Barbosa. E temos vereadoras. E governadoras, é verdade. Vereadoras. Vereadoras também. E na carne da mulher negra Helena Barbosa está escrito o que eu estou vendo? Que tem uma inscrição linda aí. O que está na carne, escrita na carne? É eu tenho 2 escritos na carne, um aqui e outro aqui. Aqui é vim para sabotar seu raciocínio. Vim para sabotar seu raciocínio. Capítulo 4, versículo 3, música dos Racionais. Tá. Que é rap paulistano. E a outra que você vai mostrar? E aqui é da qualidade de ser forte. É uma letra do Belchior. Da qualidade de ser forte. Não, desculpa, da qualidade de ser forte, não. Da qualidade de ser forte é uma letra do Léo Nilson. Do Léo Nilson. Da qualidade tem uma ilustração. E aqui é inteiramente livre e triunfante, uma letra do Belchior. Eita! Como é essa música? Não inteiramente sei. Livre e triunfante. Inteiramente o que a gente pode livre? fazer, um homem comum nesse presente instante, se não tentar sangrar e inaugurar a vida comovida, inteiramente livre e triunfante. O que é que eu posso fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? Eu acho que é O Homem no Seu Tempo, a música do Belchior. Era uma vez um homem no seu tempo. Mas o objeto que eu lhe trouxe tem a ver com essa primeira. Como é a primeira? Vim para sabotar seu raciocínio. Vim para sabotar seu raciocínio. Vou lhe passar o objeto de surpresa e quero que você me dê o seu, que eu vou abrir, mas eu quero... Só que você está falando desse assunto, você vai abrir... Você pegue devagar, que é de vidro. Eita! Mas primeiro, abra o seu, porque tem tudo a ver. Olha o que eu trouxe para você e como tem a ver com essa frase. Vim para sabotar o seu... Como é? Vim para sabotar o quê? Seu raciocínio. O seu raciocínio. Olha o que eu trouxe, deixa eu mostrar. Eu trouxe... Da última vez que eu estava aqui. A última vez que ela veio aqui, nós dois segurando esta camisa, onde está escrito o quê? Me aguente. Então podia ser a continuação. Me aguente. Eu vim para sabotar o seu raciocínio. Me aguente. Sabia que era a letra de uma canção do Cidadão Enxergado. Eu nem sabia, depois que eu dei uma olhada. Me aguente. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque é uma pessoa que usa a camisa chamada Me Aguente. Cadê essa... Hein? Cadê essa camisa? Cadê essa camisa? E eu digo, não, eu vou mandar isso. Ela vai falar disso. Porque ela agora está num outro cargo também, tão importante quanto, ou até mais importante. Ela é uma secretária da quarta maior cidade do Brasil. Da quarta maior cidade do Brasil, da Secretaria de Cultura. E ela... usaria de novo, eu usaria essa camisa tranquilamente. Usei um dia desse, não foi não? Você tem outra branquinha, eu usei, inclusive. Ela coloca, ela é capaz até de, como chama, de tatuar do próprio... Me aguente, me aguente. Quando alguém falar, assim, ela me aguente. Né? Que aí você só faz assim, né, Ricardo? Olha, faz assim. Não vou responder, não mas responder, assim, ó, né? só isso aqui, ó, me aguente. Fala sobre isso enquanto eu mostro, me dá aqui. Eu acho que tem muita relação sobre o que a gente já falou, de a gente... Me aguente pode ser uma das tecnologias criadas de resistência para se permanecer no lugar, né? Que é você ter essa autoestima, ter esse discernimento, que aqui também é o seu lugar, né? O lugar onde as pessoas acham que você não tem que estar, que não lhe associa a um movimento ou uma autoridade de poder. É você reafirmar que tem a ver também com o que a gente está falando sobre a carne mais barata do mercado, a carne negra. Não é mais. É o poder... do enunciado, poder da anunciação. Eu não sou mais
a carne mais barata do mercado. E eu não vou embora. Você vai ter que me Você me aguentar. aguente. É porque eu vim Para sabotar, sabotar o seu raciocínio. Então, você que dê seus pulos. Você que dê seus pulos. Eu tô aqui e não vou sair. Não vou embora. E ela me trouxe o quê? A Helena Barbosa... É uma garrafa? Ela me trouxe uma garrafa de rum envelhecido. Cearense. Guariba. Tem outra coisa aí, ó. Não tem, não? Tem. Chá ver o que é? É purpurina? É assim? É purpurina. É? Por que ela trouxe com a palavra Helena? Por que ela... Eu associei ela a isto, ao me aguente, a essa roupa, e ela me associou ao rum. Esse rum eu ganhei do Mercado Alimentos Ceará. Né? Eles têm um trabalho super bacana, que é tudo que é produtivo dentro do Ceará está sendo projetado nesse espaço. Mas, na verdade, eu queria associar você como uma alma festiva. Acho que desde o momento que eu lhe conheci, para mim você tem uma energia, né, uma alegria, né, que você conduz isso no palco, você conduz isso no estúdio. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu posso levar daqui, que eu acredito que possa representar como eu vejo o Ricardo Guilherme. É sempre nesse movimento, nessa área de felicidade, bonito, numa área de festejo, de celebração. É um produto cearense, produzido aqui, produzido no Eusébio, envelhecido. Um brasileiro, genuinamente cearense. E aqui eu estava ainda no carnaval. Falei, então... Será que vai? Olha, vai! Eita, babado! Vai babado! Olha! A gente acabou de sair do carnaval, Vamos né? terminar assim, Vamos olha. demais. Vamos terminar assim, celebrando, olha, com purpurina, hein? E é dos melhores, dos melhores. Isso aqui é a cor do ouro, viu, Ricardo? É a cor do ouro. Que também Olha é a cor do orixá do ouro, mais conhecido como Oxum. A cor da alegria, do amor e da riqueza. Que bonito. Vamos celebrar, então, terminar o meu encontro, o nosso diálogo com a Helena Barbosa, assim, de forma festiva, com purpurina, com alegria, com festa, que é o lugar do encontro, é o lugar... Da cultura. Da cultura, né, da celebração, da celebração coletiva. Isso. Né? Não só de um com o outro, de si mesmo, consigo mesmo, mas com a coletividade. E eu acho que é isso que tem que ter. A alegria é a prova dos 9. É a prova dos 9. Como diz o Oso de Andrade, né? Sim, a alegria é a prova dos 9. E é assim que a gente espera que esteja sendo e que está sendo, sim, essa gestão que tem à frente a gestora Helena Barbosa, que junta desterritorialização e integração com alegria, com festa, com celebração. Na próxima semana a gente volta, porque em celebração tem que ter... Não me aguente, não. Tem que ter o quê? Tem que ter diálogo. Isso, tem que ter diálogo. Na próxima semana a gente volta com mais diálogo e